Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio e sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Zoe, a esse canal que tem abençoado a vida de tantas pessoas e que quer trazer uma mensagem poderosa de Deus para a tua vida. E que você, nesse momento, possa tirar um tempinho curto, para poder estar meditando na palavra e orando conosco. Se você é novo nesse canal, inscreva-se nesse canal, clique no sininho e coloque o seu joinha, deixe o seu like. Você vai estar apoiando esse canal e fazendo com que esse canal possa chegar mais longe e a mais pessoas. Se você já anda conosco, deixe o seu like. Deixe o seu like em cada vídeo, você vai estar nos ajudando, deixe os seus comentários, seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, que nós estaremos orando por você. Amém, queridos? E vamos para a nossa mensagem do dia, da noite, no caso, aonde nós vamos estar falando sobre o propósito certo, o tempo certo das coisas. Você concorda que há um tempo para tudo? E se há um tempo para tudo, em que tempo que você está vivendo? Qual é o tempo pessoal que você está vivendo? Qual é o tempo familiar, o tempo do casamento, o tempo dos filhos, o tempo profissional que você está vivendo? Vamos ler uma passagem no livro de Eclesiastes, capítulo 3. É um versículo extremamente conhecido. Muitas vezes ele é pronunciado, E Deus sabe como Deus sabe de todas as coisas, e Ele é o dono do tempo. Muitas pessoas acabam verbalizando esse versículo sem saber onde ele está na Bíblia. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim, Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, o escritor desse capítulo, ele acaba descrevendo a realidade do tempo para o ser humano. Ele diz que há uma ocasião certa, ou seja, existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um propósito e um tempo certo para todas as coisas. Então, tudo que nós vivemos, existe um propósito pelo qual nós passamos. Esse propósito, ele muitas vezes, ele não é colocado por Deus, mas ele é muitas vezes definido pelas próprias escolhas do ser humano, pelo próprio caminho que o ser humano escolheu passar. E o escritor, ele coloca diversos tempos que possivelmente ele mesmo passou, e tempos que normalmente as pessoas passavam naquele período. Hoje, em pleno século XXI, no século que nós vivemos, no ano de 2022, nós podemos dizer que nós passamos por tempos diferentes algumas vezes. Nós podemos até aumentar muito mais essa lista, e ela demonstra tempos diversos, onde nós podemos passar por situações adversas, felizes ou tristes. Você vai ter um tempo para tudo,
mas atrás disso vai ter um propósito. Entenda que se você tivesse uma vida somente de felicidade, como que você saberia o que era correto, o que era errado? Os tempos difíceis, ele vem para que você possa amadurecer e para que você possa aprender. Os tempos bons, ele faz parte das suas escolhas. Os tempos bons, ele vai vir porque você aprendeu com as ruins também. Então, no nosso tempo que nós vivemos, desde que quando se criou o mundo até hoje, mesmo com o pecado na terra estabelecido, o bem e o mal, as notícias boas e as notícias ruins, elas fazem parte do ser humano. E nós temos que aprender a conviver com essas situações, visto que há um tempo certo para tudo. Existe um tempo para viver, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. E é um exemplo que se dá para mostrar que o tempo é tão importante na vida do ser humano. E como que você tem usado o seu tempo? E que discernimento você tem tido do tempo que você está vivendo? Se você está vivendo um momento de felicidade, é porque em algum momento você também viveu, em algum período, um momento de tristeza. Se você está colhendo prosperidade, é porque em algum momento você teve que plantar e você teve que economizar muita coisa. Então, para tudo há um tempo, e nisso, quando nós somos pessoas de Deus, pessoas entregues, que entregam os caminhos ao Senhor, esses tempos, eles ficam mais fáceis de ser discernidos. Ele fica mais fácil de ser reconhecidos. E assim a gente consegue viver de uma maneira mais tranquila. Mas quando eu falo tranquila, não é acomodada, mas é tendo a certeza de que Deus está no controle e que dentro desse propósito eu vou aprender, eu vou amadurecer e que eu vou tirar uma lição dessa situação. Que nesse tempo que existe um propósito debaixo do céu para um tempo certo, né? Há um tempo certo para um propósito debaixo do céu. Existe um tempo para cada ocasião que você consiga, primeiramente, entregar a tua vida aos seus caminhos a Deus. E segundo, que você possa discernir os tempos. E esses tempos, não falo de uma vida inteira. Muitas vezes pode ser de um dia. Não tem aquele ditado que as pessoas falam assim, olha, hoje o meu dia não foi bom. Ou hoje eu acordei com o pé esquerdo, com o pé direito. São termos que as pessoas usam para identificar que aquele dia, aquele momento, aquele tempo não foi um tempo bom. Mas isso não significa que será o tempo todo ruim. Mas que amanhã, quando você levantar, quando você acordar, vai ter um momento diferente, vai ser um tempo diferente. Um tempo que vai ter um propósito debaixo do céu, um tempo o qual você consagrou a Deus, aonde as coisas vão ser diferentes. E você está preparado para você aprender a lidar com esse propósito do tempo na sua vida? Esse propósito que tem Deus controlando para te fazer aprender e aprender a caminhar? Então que você aprenda que há um tempo para tudo na sua vida. E se você ainda não alcançou coisas que você tem lutado tanto, buscado, é porque ainda não chegou o tempo. Há um tempo para cada ocasião. Há um tempo para cada coisa na terra, debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito. O seu propósito é casar, vai ter um tempo para que você possa namorar, noivar, né? Ao namorar você vai conhecer, noivar você vai preparar e depois você vai casar. Vai ter um tempo, eu quero fazer uma faculdade, vai ter um tempo de você estudar, um período de estudo, você vai se formar e você vai ser próspero na tua vida. Há um tempo para tudo. Há um tempo, nós acabamos de passar por um tempo de pandemia. É um tempo que nós humanos deveríamos ter tirado para aprender. Porque existe um propósito
debaixo disso. Existe um propósito. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, você vai perceber que Deus permitiu que o tempo, que determinadas ocasiões, situações acontecessem com o povo de Deus, com o objetivo de Deus ensinar e trazer o povo de Deus, o povo dele, para os caminhos corretos. Será que Deus não está fazendo a mesma coisa na tua vida? Permitindo que algumas situações, dentro de um tempo certo, tenham um propósito para que você possa amadurecer, para que você possa aprender e tomar atitudes novas? Então, que você possa ler esse capítulo, meditar e pedir o direcionamento de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, nesse período, nesse tempo, que é o tempo certo de oração, não existe um tempo errado para orar a Ti. Orar ao Senhor sempre é um tempo certo. Porém, os Teus propósitos, Pai, para com a nossa vida, nós sabemos que são propósitos de bem e de paz e de nos fazer prosperar. Nós sabemos que os Seus pensamentos sobre nós são esses, Pai. Sobre cada um desses que está orando comigo agora nesse momento. Nós sabemos que existe um tempo certo, Pai, em todas as situações da nossa vida. Nos ensine a discernir, nos ensine a aprender, nos ensine, Pai, a poder tirar lições e a mudar. Não permita que nosso coração seja orgulhoso ao tamanho de nós não aprendermos nada, ao ponto de de termos um coração tão duro, ao ponto de não reconhecer os tempos, de achar que não há tempo de nada e achar que quem faz o tempo somos nós. A Tua palavra mesmo diz, Pai, que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu coloco diante do Senhor cada propósito do Teu Filho, cada plano, cada projeto, cada situação da vida financeira, vida profissional, vida familiar, a sua vida com os filhos, paternidade, maternidade, a sua vida conjugal, que cada um possa discernir em que momento está passando e que possa tirar disso, Pai, possa tirar lição, possa ter discernimento e sabedoria para tomar o melhor caminho. A vida do ser humano ela é muito curta, Pai. A nossa vida é muito curta e se nós não tentarmos aprender, entregando os nossos caminhos ao Senhor, nós vamos viver de uma maneira errada, morrer de uma maneira como um miserável e não vamos ter a graça do Senhor na nossa vida. Então, Pai, nos ajuda. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada propósito. Ouve agora nesse momento a oração dos Teus filhos, ouve os pedidos, ouve, meu Pai, o clamor deles. Mostra a eles, Pai, fala com eles também, mostrando qual é o período que eles estão vivendo, qual é o tempo, e os ensine, Pai, a andar corretamente nos Teus caminhos, debaixo dos Teus propósitos, nos tempos designados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus.